Então eu gostaria de começar com vocês falando uma frase de uma escritora belga. Ela nasceu, na Bélgica e morou na França um bom tempo, praticamente toda a sua vida, de Marguerite Yourcenar, que ela diz que o destino dos construtores é produzir, a longo prazo, grandes desmoronamentos. E assim a gente começa a fazer uma provocação em relação do porquê estudar patologia. Hoje nós vemos muitos prédios sendo edificados, muitas obras novas, mas também nós temos que levar em conta que existem já muitos prédios, muitos edifícios já edificados há muito tempo. E nós temos, ou infelizmente nós não temos, uma cultura de manutenção. Então nós vemos que a cada vez que o tempo vai passando e mais obras vão ficando envelhecidas, elas começam a perder as suas propriedades, suas durabilidades, os componentes dos sistemas acabam perdendo sua funcionalidade e a vida útil dos revestimentos, das fachadas, das edificações como um todo vão acabar se perdendo e levando a um estado de deterioração onde fica cada vez mais difícil a recuperação. Então a importância de estudar patologia é principalmente para promover métodos de recuperação para que os revestimentos, para que as edificações como um todo, cada vez estejam nos seus níveis de propriedades, de desempenho satisfatórios e também para os revestimentos mais especificamente apresente boa estética para que não venha a se perder o valor de imóvel, desvalorização de imóvel. É importante estudar as patologias, entender como elas funcionam para cada vez mais serem melhores as nossas especificações, os nossos planos de manutenções, para a gente não produzir exatamente desmoronamentos a longo prazo. Então é interessante dizer, iniciando os conceitos de patologia, que na evolução da sociedade a gente mudou bastante o nosso modo de viver, nossa forma de nos organizarmos, os nossos critérios em relação às edificações. Hoje cada vez mais temos edifícios mais altos, então a forma de viver, a forma de construir mudou drasticamente. E pensando nisso, é importante entender que aquilo que ficou para trás não necessariamente está em compatibilidade com aquilo que nós temos hoje, como as normas, por exemplo. Hoje, se nós vamos ver obras de 50, 60 anos atrás, as espessuras de laje, as espessuras de revestimento, o tipo de cimento, o tipo de material eram completamente diferentes. Então nós temos que estudar não só a patologia dos revestimentos ou as patologias das edificações, mas entender o sistema como um todo. Por isso que o nosso foco no nosso curso é especificamente falarmos de fachadas e revestimentos pensando patologias para esse sistema. Nós temos mudanças muito drásticas no que nós temos de mercado, citando um deles já para início. Imagina que há 10, 15 anos atrás, o módulo de finura dos cimentos era muito maior do que nós temos hoje. Hoje nós precisamos de cada vez mais que a cura dos revestimentos e a cura dos concretos, das argamassas sejam mais rápidas, mais aceleradas. Então com isso acaba diminuindo as partículas, os tamanhos dos grãos de cimento, para que a hidratação aconteça de um modo mais rápido e ganho de resistência também. Mas isso acaba colocando nos revestimentos mais material fino. Então, nesse caso, precisa-se de mais água, acaba baixando a resistência. Então, para não ter essa adição maior de água, nós colocamos mais aditivos. Então, os comportamentos dos revestimentos hoje, eles são muito diferentes do que se tinha há algum tempo atrás. Então, é importante entender todas essas dinâmicas, entender o nosso modo hoje, a nossa necessidade de viver em decorrência dessas mudanças, que são muito dinâmicas, para nós entendermos tanto os conceitos de patologia, como também aplicá-los em situações práticas dos nossos dia a dia e fazer as verificações adequadas para cada tipo de sistema. É muito diferente fazer uma verificação patológica em obras construídas de 5 anos para cá e de obras de 20 anos, por exemplo, dependendo do sistema construtivo. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que existe uma necessidade de avaliação individual para cada tipo de edificação, dependendo da sua tipologia,
da sua idade e do sistema construtivo onde foi edificado. O professor Renato Saad, ele fez um estudo onde trouxe algumas incidências patológicas mais comuns que nós temos nas edificações, apresentando principalmente nos revestimentos. Então, está descrito problemas de infiltração, que corresponde a 28%, destacamento dos revestimentos, manchas na superfície, degradação de argamassa, corrosão, fissuras, ninhos, deformações estruturais. Vejam que 100% desses problemas eles vão atingir diretamente aquilo que se percebe nos revestimentos. As infiltrações provocam as manchas e degradações dos revestimentos, e muitas infiltrações também provocam desplacamentos dos revestimentos, provocam corrosão das armaduras, que acabam expandindo, expulsando o revestimento, desplacando também, fissuras, além de esteticamente ser aquela coisa não tão agradável, nada agradável para falar a verdade, acaba permitindo a entrada de água, não só o problema de infiltração que vem de dentro para fora, mas também o problema de infiltração que vem de fora para dentro através das fissuras, acaba provocando manchas na superfície, degrada a argamassa pela presença de umidade nesse sistema. Então praticamente nós temos que 100% disso que está mostrado aqui para vocês interfere diretamente o desempenho, a vida útil e a estética dos revestimentos. Então é importante especificar e acompanhar todos os produtos, todos os processos para os revestimentos, melhores especificados, melhores avaliados, para que a sua correção promova para a superfície uma durabilidade maior. Vejam, por exemplo, essa fachada. Ela não sofria manutenção há um bom tempo. Vejam que é uma obra relativamente antiga. O tipo de sistema de revestimento era diferente. A incidência de patologias, principalmente fissuras, era generalizada. Escorrimento de sujidade sobre a superfície. Problemas também de fungos. Problemas de revestimento desplacado por verificação de som cavo, teste de percussão, verificação de desplacamento sobre as estruturas. Então vejam que para chegar num ponto desses, as obras, os empreendimentos, eles vão envelhecendo e vão acontecendo patologia sobre ele. Por isso que é importante fazer uma verificação periódica, conforme recomenda a NBR 5674, pelo menos anualmente, do estado de conservação da superfície para entender as intervenções que necessitam ser efetuadas sobre aquele sistema, e se precisar de verificações mais detalhadas, é importante sempre que possível verificar por teste de percussão, e a gente vai falar mais para frente de alguns testes sobre os revestimentos, como eles podem ser efetuados e para que ele efetivamente serve. Vejam aqui mais fotos dessa obra. Quando nós tratamos de patologias em revestimentos, como texturas e tintas, que vai ser o principal objetivo dos nossos cursos, das nossas apresentações, é dizer que se cair um revestimento, uma placa de textura, uma placa de tinta, apenas essa superfície, não existe dano, não vai ter dano material ou dano à saúde em relação a esse elemento da fachada. Mas vejam que a falta de manutenção desse revestimento, a ausência de tratamento de fissuras, por exemplo, que acaba desplacando os revestimentos, promove uma sensação, uma insegurança muito grande. É muito difícil, né? E porque a primeira coisa que os moradores percebem, é muito difícil essa fachada, como vocês estão vendo, promover alguma sensação de segurança para os usuários. Quem olha pensa que está tudo caindo. Às vezes tem uma boa estabilidade estrutural, não teve problemas de recalque, não teve problemas de fissuras estruturais, mas a fachada para os usuários ela é o primeiro apontamento de segurança. Por isso que é importante fazer as verificações e manutenções para não permitir que se chegue nesse estado de degradação muito acentuado como nós vemos.